Pronto, meus amigos, boa noite, bem-vindos ao Café Filosófico, 504, parece-me. Eu já desisti de dizer em cardinal isto, já não me lembro como é que é, mas é o número 504. Vou pôr aqui então a pergunta que vai dar início ao nosso Café Filosófico sobre liberdade de expressão e vou explicar então cada um dos episódios concernentes a esta pergunta. Ok, cá está então. Olha, descobri como pôr uma imagem aqui. Vocês lembram-se desta caricatura que saiu num jornal dinamarquês há Não uns anos? estamos a ver nada, Tomás. Já estão agora. Agora já. Não tinha iniciado. Lembram-se desta caricatura que saiu no jornal dinamarquês há uns anos atrás, de Maomé, com um turbante com uma bomba em cima? Deu aso a numerosas e violentas manifestações pela Europa fora, em várias embaixadas. Este é um dos Eu não exemplos. estou a ver. Não estás a ver, Augusto? Não. Jaime, estás a ver? Aí, um delay, pode ser um delay qualquer, ó Augusto. Espera mais um bocadinho. É espera capaz. mais Eu vou explicando e depois na altura da votação Tá bem, ok. já sabem o que é que estamos a falar. Pronto, a pergunta é onde colocar aqui, onde limitar a liberdade de expressão? Ou seja, isto é uma pergunta de escolha múltipla. Quais destes exemplos acham que deviam ser um candidato sério a uma limitação da liberdade de expressão? Depois vamos falar nos tipos de limite, ok? Mas vamos pensar agora numa limitação estadual, ok? O Estado ou a Justiça proíbe a liberdade de expressão destes múltiplos episódios, ok? E eu pedia-vos que colocassem o X naqueles que vocês consideram que devem ser limitados. Eu vou explicar um por um. Okay. O primeiro é a negação do Holocausto, por historiadores ou pseudo-historiadores. Sim, a negação do Holocausto. O segundo é o título de um livro chamado O Atirador, em que um livro editado por um autor é anónimo, mas sabem-se quem foram os editores chegaram a ser processados, mas não condenados. E é um livro que descrevia detalhadamente como assassinar alguém, como esconder os cadáveres, como ocultar as pistas. Basicamente era um manual para assassinos, ok? E aconteceu que alguém cometeu um múltiplo assassinato, não sei se inspirado neste livro, O Atirador, mas pelo menos o seu modus operandi, não é? A forma como atuou e como escondeu o seu crime, foi decalcado das instruções deste manual para assassinos, O Atirador. Portanto, aqui a pergunta é se deveríamos censurar a liberdade de expressão para escrever este tipo de literatura, não é? Foi apresentado como ficção, ok? Foi apresentado como um livro de ficção, mas tinha lá os passos todos para ocultar e levar a cabo um crime. O terceiro exemplo de possível candidato a algo que deve ser limitado são estas caricaturas de Maomé que temos ali. Eu não me lembro do nome do autor, sei que foi num jornal dinamarquês que saíram 12 caricaturas. Como sabem, na religião islâmica é proibido figurar, não é? Apresentar a figura do profeta, de Maomé, sobretudo desta forma grotesca, não é? Com um turbante, com uma bomba em cima. Portanto, obviamente que isto era provocatório, não é óbvio, e a provocação surtiu efeito e houve uma série de manifestações e violentas, acho que contam-se com centenas de mortes à custa desta provocação. Portanto, a pergunta era se as caricaturas de Maomé deviam ser censuradas. O quarto exemplo é a manifestação em Skokie. Skokie é uma vila no interior dos Estados Unidos, ocupada maioritariamente por habitantes de descendência judia, ou sobreviventes do Holocausto, ou descendentes destes. Okay? E nessa vila, há uns 10, 15 anos atrás, foi marcada para essa vila uma manifestação neonazi. Okay? Portanto, os neonazis estavam preparados para ir a essa vila, fardados, com as suas bandeiras, com as suas suásticas, e queriam, obviamente, passar no meio dessa vila, na estrada principal dessa vila, claro que ia causar imenso desconforto à população judia, e não só, que vivia lá. Okay? A outra instância de liberdade de expressão é a atual desinformação sobre o Covid. Sim? As notícias falsas sobre o Covid, os números alterados, as interpretações erróneas, os chips
as vacinas, tudo aquilo que considerem desinformação sobre Covid, colocamos aqui. A última opção é nenhuma, porque nenhuma destas instâncias deve ser censurada, ok? Então eu pedia-vos que colocassem, podem escolher várias, está bem? Ou todas, ou algumas, ou nenhuma. Às vezes funciona, que é a primeira vez que eu estou a usar uma escolha múltipla, mas parece que está a funcionar. Eu continuo sem ver, vou sair e vou entrar outra vez para ver se Ok, resolve. Augusto, ok, força. Olha, temos a Helena Nascimento, que também não conseguiu entrar, deve ser por causa daquele problema do link, mas já vai entrar aí. Ok, muito bem, meus amigos, então vamos ver que episódios daqueles de liberdade de expressão é que estavam dispostos ou acham que deviam ser censurados. Se alguém quer ser o primeiro. Ou nenhum deles, atenção. Eu Força, Augusto, claro. respondi que nenhum, Hum. precisamente porque acho muito perigoso o tal colocar da linha a partir da qual não se pode ir, porque poderá permitir que, a propósito disso, se ganhe a capacidade para proibir as coisas que, entretanto, quem proíbe decide proibir. E, portanto, como essa proibição ou essa linha de limite tem que ser definida e essa definição tem que ser feita por alguém, o poder que alguém pode ter para definir esses limites pode ser, pode-se exercer o abuso do poder em relação a essa capacidade. Isso provoca bastante ansiedade e por isso eu acho que nenhuma delas deve ser proibida, deve ser quem entender lutar com argumentação lógica e eventualmente até superior em termos de capacidade de argumentação, porque é que isso estará errado ou porque é que considera que isso não está certo. Por isso é que eu respondi nenhuma. A justificação para o teu não é o medo, não é propriamente, obviamente, não é aceitar, obviamente, este tipo de manifestações, manifestação nazi ou o que seja, é o teu medo de quem tem o poder de proibir essa manifestação se depois extrapole e vá por aí fora e abuse desse poder. É esse o teu medo, é isso? Exato. E, portanto, acho mais seguro não haver limites do que dar o poder a alguém para estabelecer e exercer esses limites. Ok. Paula, força. Bom, eu por acaso acho que tem que haver limites, mas não é nenhum destes exemplos, para mim é um exemplo de limites. Acho que todos eles, não é respondi nenhum, porque não vejo nestas situações a necessidade de estar a proibir, porque não são coisas que eu acho que são assim graves o suficiente, mas eu acho que se deve proibir certas coisas, não tenho medo, essa questão de ter medo do legislador, acho que isso não faz sentido. Para mim não faz sentido, acho que as sociedades atuais têm muitos processos de crítica aos legisladores, acho que é ao contrário, a liberdade é tal que nós temos uma capacidade crítica tão grande dos legisladores, é mais fácil perdermos um bom legislador do que um legislador legislar mal, acho eu. Paula, deixa-me ver. Então eu fiz um mau trabalho e não consegui pôr aqui algo que suscitasse a sua censura. Pronto. Aquele exemplo que o Tomás deu da pornografia com crianças, isso para mim, eu diria logo que sim, que criticava, está a ver? Ok, esse exemplo, sim, não é difícil encontrar exemplos extremos, não é, de abuso de liberdade de expressão. Mas estes aqui, houve algum que a fez hesitar um pouco? Sim, poderia hesitar na manifestação neonazi, acho que é uma provocação muito forte.
porque há presença física ali das pessoas no meio dos judeus. Mas se houver polícia, também não vejo por que não. Ok. A negação do Holocausto é uma parvoíce, mas também há a negação de que a Terra seja, ai, que agora falta-me o termo. Redonda. Diga-se, há a Seja negação que a Terra redonda. é plana e há a negação que a Terra é redonda. Há as duas. Exatamente. Só uma é que está certa. Não é? Isso também se diz e não vamos negar, quer dizer, não vamos agora proibir que as pessoas digam disparates, porque as pessoas continuam a dizer disparates. Há disparates e não disparates. Não vejo assim aqui nenhum caso assim tão grave. Mas sou a favor do controle, sem dúvida. Ok, depois vamos ver mais então. Mas nestes casos aqui, a manifestação neonazi seria aquela que mais evitaria Mas com polícia não, com polícia acho que isto não. E os judeus até podiam brincar com isto e meter-se todos em casa e ninguém aparecia a protestar, deixavam-nos passar, faziam disto uma paródia, não é? Portanto, quer dizer, okay, a imaginação... Deixa-me só pegar neste filão, que obviamente que o objetivo destes não é saber o que nós pensamos sobre cada um destes episódios, não é saber onde é que nós estabelecemos o limite. Porque, o que é a fez duvidar, então, na questão da manifestação? Porque é que penderia mais para aí a questão da censura? Qual é o elemento aí neste que falha nos outros que aqui poderia pensar em censurar? É haver aqui propriamente uma presença física no insulto, é um insulto físico, há presença física, está a ver? Não há só opinião, há ali, há uma ação envolvida, há uma ação. Okay, o resto é tudo opiniões, e esta é uma ação, ou seja, a manifestação em si... Pois, o objetivo deste exemplo era mesmo esse, não é? Fazer algo mais próximo da violência, não é? Exatamente. Porque se disséssemos alguém tem liberdade de expressão para agredir o outro, pronto, isso aí já extrapolamos o limite da liberdade de expressão. E a questão da desinformação de Covid-19, o que é que parece? Não, é grave, mas não vejo. Faz parte do processo. Acho que até ainda ontem estive a ouvir um fulano na Fundação Francisco Manuel dos Santos, muito interessante, a falar sobre o problema da desinformação. E ele diz que isto é um espigão para as pessoas da ciência passarem a divulgar melhor a ciência. Porque até hoje os cientistas não se especializaram em divulgar e têm que divulgar melhor, porque não podem estar nos seus buraquinhos a fazer só investigação, têm que ser bons divulgadores. E isso falhou. Está a falhar na ciência neste momento e, portanto, até tem sido bom haver desinformação porque provocou um pouco esta reação de começarem a vir cá para fora, para a sociedade, falar da ciência, não é? Ok, bom, obrigado, Paulo. Jaime, força. Eu também, pronto, dizia só uma coisa que eu também já disse quando tive cá o Tomás vir, quando tivemos aquela outra sessão, não esquecer que a liberdade de expressão já é criminalizada, ou seja, não há uma liberdade de expressão absoluta, no sentido absoluto. Existe no Código Penal Português o crime por difamação, por exemplo. Então, todas as pessoas têm direito ao bom nome. Eu aqui teria mais dúvidas na manifestação também, sobretudo porque pode enquadrar naquilo que é o incitamento racial ou étnico ou religioso, e pode ser criminalizado por isso. E na desinformação do Covid, acho que tem que haver aquilo que eu já afirmei, tem que ser coerente com o que eu já afirmei anteriormente, acho que tem que haver regulação. Portanto, a minha linha tem a ver com a questão do dano. Portanto, se houver uma verificação de que há um dano muito grande naquilo que é a liberdade de expressão, eu acho que tem que haver uma regulação. Em alguns casos já é criminalizado. Por exemplo, esta manifestação teria que passar por uma autorização prévia, por exemplo, em que se verificam os propósitos da manifestação, e no caso da desinformação, não tenho dúvida que tem que haver regulação. Pronto, é isso. Jaime, colocas no dano, mas, ou seja, dano físico, que era o medo da Paula, aqui não há nenhum, não é? A não ser que pode haver na manifestação. Pode haver um incitamento ao ódio. Mas imaginemos que a manifestação seria pacífica, se é que se pode falar de uma manifestação neonazi pacífica, mas pelo menos era só esteticamente agressiva, não é?
vemos aquelas suásticas, mas ninguém era magoado fisicamente. Vamos supor que isso acontecia e era garantido até pela polícia ou algo assim. Nesse caso não havia dano físico. Achas que devia ser censurada ainda assim ou não? Pois não sei, tenho dificuldade em dizer. Claro que há aqui muita dificuldade em observar isto. Mas aqui a minha questão é mesmo, não sei como responder, mas a minha questão é mesmo uma avaliação do dano. Tem que se fazer aqui uma avaliação do dano, obviamente que tem que ser muitas vezes por previsão, não é? Porque não temos outra forma, neste caso é prever até que ponto é que isto provocará um dano grande, que possa ter que ser... Por exemplo, nós agora, com o caso da Covid, acho que já estamos a correr atrás do prejuízo, não é? Com a desinformação. Mas, Acho que já... e no caso das caricaturas de Maomé, em que percebemos claramente que vão acontecer danos e vão acontecer reações por parte da comunidade islâmica? Eu sou muçulmano, devo já dizer, não é? Portanto, não, acho que isso não, acho que mesmo assim, acho que não deve ser limitado. Acho que todas as reações que existiram foram exageradas. Eu, na altura, lembro-me de ter lido uma série de jornais até da Arábia Saudita e de outros países que são vistos como fundamentalistas, e a posição era de condenação relativamente àquilo que tinha sido feito pelos fundamentalistas. Normalmente as pessoas só leram aqui a parte ocidental e eu andei a ler tudo na altura para perceber o que é que se dizia do outro lado do mundo, sobretudo aquelas pessoas que eram supostamente vítimas da situação. Acho que aí, tanto em relação às caricaturas como aos versículos satânicos do Salman Rushdie, que foi altamente criticado, foi até alvo de uma fatwa por parte do Irão, acho que se deve deixar a liberdade total para isso, porque aí há um entendimento claro, e aliás o Ricardo Araújo Pereira fala muito disso, tem que se contextualizar também a mensagem, e havia claramente uma contextualização de que aquilo era uma mensagem humorística, e mesmo que não fosse, eu acho que em relação ao discurso religioso, eu acho que é possível essa liberdade de expressão. Tenho mais dificuldade em aceitar isso quando há uma mensagem mais clara de que o objetivo e a intenção é provocar dano. Aí tenho mais dificuldade em aceitar. E acho que nessa manifestação neonazi, o que está por detrás, digamos assim, da intenção de quem a pratica é claramente uma ideia de incitamento ao ódio, ou de provocação, ou de algo que passa a mera liberdade de expressão, o mero sentido de opinião. E por isso a minha dificuldade Mas está eu em percebi. aceitar. Tu aceitarias... atenção, eu dei o exemplo do Maomé, não foi para isolar não foi para isolar uma religião. Podíamos ter dado Sim, exemplos sim. não é, de reações fundamentalistas cristãs. Eu lembro Claro, de uma claro, peça claro. de teatro em que Jesus era sodomizado e coisas assim, e lá está, a liberdade de expressão artística, não é aqui, e houve também o mesmo tipo de reações por parte de fundamentalistas cristãos. A ideia aqui era isolar a religião, digamos assim, ver se a religião é um ponto específico em que devemos criar um espaço como é que é dizer, de menor permissibilidade para a liberdade de expressão. Era esse o objetivo. Mas então tu parece que aceitas limitações quando há dano, no caso dos neonazis, porque há intenção de dano, mas não na religião, porque uma vez que era satírico, não havia intenção de dano, não é? Por parte de quem, Sim, não é? é Mas, isso. mas imagina que nós sabemos que vai acontecer dano, não é? Nós sabemos que o dano, apesar de ser satírico, vai ter consequências violentas. O dano está lá, sabemos. Tu pões o ónus na intenção de uns e da não intenção de outros, é isso? Sim, eu acho que eu acho que quem tem o sentido de fazer uma caricatura numa perspectiva humorística, eu acho que a questão do humor aqui é importante, não é? Eu acho que, obviamente, que pode haver, não se pode prever o dano que isso vai pronto, trazer, digamos assim, mas a intenção não é provocar dano, a intenção é satirizar os costumes, as práticas de uma religião, não tanto provocar dano. Agora, eu acho que as pessoas não podem ser responsabilizadas por fazer uma caricatura, por representar uma caricatura relativamente àquilo que vai acontecer. Agora, no caso dos neonazis, eu acho que a intenção é prévia à ação. E é claro que a intenção é claramente a provocação e o incitamento, se calhar, racial ou étnico, ou seja o que for. Portanto, a minha questão é mesmo essa. Se houver uma previsão clara, ou se houver, pronto, uma verificação clara de que irá existir um dano, que há uma intenção clara, obviamente que nem sempre é possível isso, não é? Mas se houver uma intenção clara que
o objetivo é provocar um dano no outro, um dano físico ou até uma negligência relativamente ao possível dano que acontecerá no futuro. Eu acho que isso deve surgir com alguma prevenção. Não sei como. Ok, já antes de passar então, e o dano causado aos descendentes dos sobreviventes do Holocausto e aos sobreviventes do Holocausto que viviam naquela vila nos Estados Unidos? Há um dano aí, apesar de Sim, há não um dano físico, há um moral. dano psicológico e moral, psicológico, exatamente. sim, Esse não sim. conta? Sim, obviamente que conta, não é? Mas eu acho que esse é mais fácil de aceitar, apesar de tudo, do que um dano físico, não é? De um incitamento e de uma certa imprevisibilidade do que se passará no futuro. É um bocadinho o que deixa em aberto este tipo de questões, é deixar em aberto algo que é imprevisível, do qual depois se perde completamente o controle. É mais isso. Ok, obrigado, Jaime. João Paulo, força. Boa noite a todos e a todas. Eu tenho, relativamente àquilo que o Jaime acabou de dizer, eu tenho uma questão que valeria a pena ser levantada e que tem a ver com... o Jaime dá uma forma de eu entender que críticas dirigidas a determinados sistemas, neste caso, por exemplo, a um sistema ideológico, religiosos, que poderia ser eventualmente lícita a censura a determinadas críticas dirigidas a esses sistemas, quando essa crítica supostamente vai causar algum tipo de dano. A primeira questão que vale a pena colocar é de saber se o dano surge por parte de quem profere o discurso ou se o dano surge por parte de alguém que se sente ofendido e decide provocar dano a terceiros. Portanto, onde é que está verdadeiramente o dano? Porque, à partida, é assim... Vamos supor, por exemplo, que eu insulto a minha vizinha. Não é correto, obviamente, não estou a dizer que é correto. Mas entre eu insultar a minha vizinha e o meu vizinho decidir, o marido da vizinha, decidir, por exemplo, matar-me ou matar um familiar meu, há uma diferença de grau muito substancial. Portanto, é óbvio que não é lícito o insulto, não é aceitável. Mas que não se diga que não é admissível a liberdade da expressão, porque depois isso faz com que alguém decide reagir de forma completamente desproporcionada, provocando um dano violento e agressivo sobre outras pessoas. Mas até nem é esse o meu ponto principal. O meu ponto principal é: então, e as religiões que passam a vida a fazer a apologia das mais diversas discriminações e preconceitos? Isso não causa dano a terceiros? Onde esteve o dano causado a centenas de milhões de mulheres ao longo da história, cujos danos foram diretamente legitimados pelo discurso religioso? Isso não foi dano? Se o argumento é determinados discursos dão origem a danos, então comecemos a meter consciência no discurso religioso e a ver em que medida é que esse discurso religioso é profundamente promotor, tem sido ao longo da história e ainda é hoje, promotor, incentivador, legitimador, justificador de muitas e variadas violências, agressões e danos ao ser humano. Eu dei o exemplo da mulher, mas podemos dar o exemplo dos países onde, por exemplo, os homossexuais são atirados do cimo de um prédio abaixo. Ou podemos dar o exemplo das mulheres que em determinadas sociedades não têm praticamente nenhum direito, como não tiveram durante muito tempo nenhum direito. Ou podemos citar os mais variados textos sagrados, onde é dito que o escravo deve ser submisso e obediente ao seu senhor. E, portanto, temos a religião como
uma ideologia que, ao longo do tempo, legitimou as mais variadas agressões, violências sobre o ser humano e Mas qual é o teu ponto? justificou. Qual é o Sim. teu ponto aqui? O que é que queres concluir? O meu ponto é que é um pouco difícil determinadas ideologias fazerem-se de vítimas e dizerem: ai, que horror que me estão a insultar, a fazer de mim, ai, que me estão a fazer, que estão a insultar o meu Deus, a minha religião, a minha ideologia, as minhas crenças, quando todos os dias, nos seus templos, leem os textos sagrados e legitimam, através dos seus textos sagrados e dos seus argumentos de autoridade, que vêm dos profetas e dos patriarcas, e de Deus, e dos livros sagrados, e dos santos, e sabe-se lá de mais quem, as mais variadas apologias do dano a terceiros. E não estamos a falar de um João Paulo, dano... deixa-me ver, peraí, João Paulo, deixa-me ver se eu percebo onde queres chegar. Não te quero encurtar, eu quero, Tudo bem, eu quero perceber, sim. mas diz. Não, e o que é importante aqui ressaltar é que não estamos sequer a falar do dano a 6 milhões de judeus, ou uma pequena comunidade de judeus, ou a uma pequena comunidade de cristãos, ou de muçulmanos, ou o que quer que seja. Estamos literalmente a falar de milhões de seres humanos que, ao longo da história, sofreram muitos danos à custa das legitimações dos textos sagrados. Ok, João Paulo, deixa-me só perceber então onde queres chegar. Partindo do princípio, e eu conheço as pessoas todas aqui, ninguém vai fazer uma apologia do discurso fundamentalista religioso, de certeza absoluta. Agora, a minha pergunta é, tu estás a acusar a religião de hipocrisia, pronto, ok, mas e isso é um bocado ao lado do que estamos a falar, ou o ponto daquilo que tu disseste é devemos censurar esse discurso religioso perigoso? Qual é o teu ponto? Não, pois de facto eu não acho que devemos censurar pela palavra. Devemos censurar pelo argumento, pela lógica, pelo discurso, pelo confronto de ideias. Portanto, devemos censurar no sentido de discutir, debater, criticar. Censurar não é isso, JP. Censurar é impedir. Não, peraí. Calma. O termo censurar tem vários sentidos. Criticar, mas tu estás a dizer criticar pelas ideias, não é? Agora, censurar no sentido de proibir quem quer que seja de defender as suas ideias, não. É óbvio que não estou a defender isso. Não estou a defender, estou a dizer que apenas que há uma dualidade de critérios, que há alguém que diz, deixem-me ir para o meu templo, dizer que a mulher é inferior ao homem, ou dizer que o homossexual deve ser morto, ou dizer que este ou aquele que é inferior, ou que o profeta X ou Y disse que é perfeitamente lícito. Ok, João Paulo, podes multiplicar os exemplos até a exaustão. Ok, já percebemos. Okay. Olha, mas João Paulo, mas não deve ser censurado, deve ser... Ok, não deve ser censurado, pode ser criticado, ok, ótimo, não deve ser proibido e censurado. Agora, lá está, estás a acusar o discurso religioso de algumas religiões de hipocrisia, portanto, esse duplo critério. Okay? Pronto, podias acusar de coisas muito piores, mas pronto, a hipocrisia já é mau. Okay? Obrigado, João Paulo. Mas então mas agora deixa-me exprimir-te só mais um bocadinho, não te vais já embora. Tu querias censurar algum destas instâncias de liberdade de expressão que eu aqui apresentei ou não? Olha, a minha resposta, apesar de eu ser muito crítico relativamente a tudo aquilo que o neonazismo representa, ou o nazismo, nem sequer precisa de ser o neonazismo, apesar de eu ser muito crítico relativamente a essa ideologia, portanto, eu aproximo-me um pouco do Jaime relativamente a essa matéria, mas eu votei que nenhum deles devia ser objeto da censura. Portanto, concordo com a primeira intervenção da Paula, acho que nenhum deles é manifestações, como mesmo manifestação neonazi, não gosto, deploro, mas acho que deve ser criticada também pelas ideias, deve ser, portanto, censurada pelo lado da argumentação, da lógica, da discussão de ideias.
Ok. O meu medo não é tanto aquele que o Augusto disse no início, ainda que eu subscreva as ideias subscrevo a preocupação que o Augusto apresentou no início. E talvez por isso mesmo, se calhar, é que eu também votei que nenhuma das opções devia ser censurada. No entanto, eu tenho um receio. Eu tenho um receio de que, infelizmente, a história diz-nos que nem sempre as coisas correm bem. Ou pelo menos não correm bem em todos os lugares. E o exemplo daquilo que aconteceu na Alemanha nos anos 30 é um exemplo de quando a economia funciona muito mal e quando as condições materiais de vida dos seres humanos sofrem uma degradação muito significativa, o ser humano perde uma parte significativa da sua racionalidade e começa a dar o seu apoio a discursos pouco tolerantes. E não foi por acaso que o nazismo subiu ao poder precisamente numa altura em que as condições materiais de vida dos alemães se tinham degradado de forma tão significativa. Mas naqueles exemplos que eu dei, não há, naqueles exemplos João Paulo, naqueles exemplos que eu dei, não há dano físico, não há violência. Nenhum desses deve ser proibido, é isso? Apesar de teres medo das consequências de alguns, não é? Não, o que eu tenho medo é de que, ainda que eu subscreva a posição do Augusto, o que eu quero dizer com isto é que, numa circunstância semelhante àquela que aconteceu na Alemanha nos anos 30, em que as condições materiais de vida dos indivíduos se degradam muito significativamente, muito facilmente pode vir à tona uma ideologia neonazi ou outra qualquer do género. E essa ideologia, e o problema mesmo com o controle desse tipo de ideologias, é o facto de, a partir de uma determinada altura, haver uma maioria significativa da população, não necessariamente uma maioria absoluta, mas uma parte significativa da população que apoia esse tipo de ideologias e que, portanto, a luta apenas pelas ideias contra essas ideologias pode não ser suficiente para impedir que elas se afirmem. Ok, João Paulo, portanto, vou-te fazer uma coisa terrível, para ti, que eu conheço-te bem, uma coisa terrível. Vais poder falar mais um bocadinho, mas só vais poder dizer sim ou não. Aceitas? Diz, à vontade, sim, diz. Aceitas? Só podes responder sim ou não. Aceitas? Prometes? Eu desligo o microfone, pá. Fica à vontade. Ok. Pá, fica à vontade. Ok, João Paulo, então vê. Há esse medo, não é? E acho que todos reconhecemos que há essa possibilidade. Sim? Uns mais, outros menos, mas há essa possibilidade de as ideologias nazis regressarem. Ok? Pronto. Então, tendo em conta que há essa possibilidade, tu és a favor ou contra, sim ou não, a limitação da expressão de ideologias nazis? Sim a favor, não contra a limitação. Se sou a favor ou não? Sim. A censura, a limitação, não. a proibição. Ok, não, apesar do medo, não queres limitar, certo? Ok, depois explicas porquê, mais à frente. Ok, obrigado, João. Boa. Okay. És um bom aluno. Obrigado. Meus amigos, já sabem, quem quiser é só ou pôr a mãozinha. Boa noite. Força, boa noite, Moisés. Boa noite. Pá. Pois, adorei ouvir até agora, estou a aprender umas coisas. Eu gostaria de dizer o seguinte. Efetivamente, o tema que estamos a falar é um tema bastante complexo e que envolve muitas questões que não podem ser analisadas de uma forma simples. Em primeiro lugar, teríamos que analisar e definir bem o que é a liberdade, o que é que se entende por liberdade. Sendo certo que até hoje nunca ninguém deu uma definição taxativa, breve e clara, para seguir o exemplo do nosso moderador, do que é a liberdade. A liberdade depende do sujeito. Então, há uma grande subjetividade no conceito do que é a liberdade. Ora, a partir deste ponto, a própria liberdade em si, o que é a liberdade, para cada um de nós pode divergir, poderá este próprio sentido da liberdade, significar, digamos, a liberdade, limitar ou não, ou impedir até determinadas formas de expressão. Dentro deste princípio da liberdade, seguindo aquele princípio que me ensinaram quando eu fui para o serviço militar,
o que me disseram foi que a minha liberdade, é engraçado, foi-me dito isso na tropa, a minha liberdade acaba onde começa a do outro. E, portanto, esse é um princípio que me parece muito interessante. Para mim, o que deve limitar, e impedir determinadas formas de expressão, que eu sou a favor de impedir determinadas formas de expressão. Quais são essas formas de expressão? São formas que não têm a ver com a liberdade, têm a ver com manipulação, com falsidades. E então, no caso, por exemplo, ensinar alguém a cometer crimes, nem que seja aparentemente uma obra de ficção, é nitidamente um jogo, quem cria isso quer ganhar dinheiro com um best-seller disso, com um negócio desses. Esse livro, que ensina a matar, que ensina a esconder, que ensina furtivamente a fazer coisas e eximir-se a ação da justiça, obviamente que esse livro não deve ser publicado, porque é um livro danoso para a sociedade. De igual modo, também, a desinformação acerca do Covid, a desinformação, a parte do princípio, são notícias falsas. Eu não sou contra os negacionistas, não digo que aqueles que dizem que não existe Covid, ou que as vacinas são isto ou são aquilo, eu acho que eles devem ter liberdade de se exprimir, de dizer a sua opinião. O que eu acho que deve ser proibido é dizerem coisas falsas acerca da Covid. Eles podem dizer a Covid efetivamente não existe, ok? Porquê? Pronto, eles dão os seus argumentos. Pronto, depois as pessoas cada um analisa o que for. Quando eles dizem, por exemplo, os negacionistas, que alguns dizem que as vacinas têm chips, coisas para nos alterar o nosso HDN, o ADN e tudo isso, não sei, essa aí também eu acho que também não podemos proibir essa forma de expressão, porque, apesar de tudo, a possibilidade existe, não é? Aparentemente não existe, mas a verdade é que ainda não, cientificamente, ainda ninguém veio provar por A mais B que isso que, à luz da tecnologia atual, que era impossível. Portanto, neste aspecto, eu votei na proibição da desinformação em relação ao Covid, porque a partir do princípio puro da desinformação pura no sentido de falsidades. Agora, quando eu digo que uma vacina pode efetivamente levar ao controle dos seres humanos de forma massiva, eu não posso dizer que isso seja 100% falso. Eu não sei se é ou não. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que essa liberdade de expressão, desde que seja uma expressão que não cause, seguindo o princípio que disse há bocado com um colega que falou antes, que não causa dano a ninguém, eu acho que até é positivo, porque leva a nós interrogarmos e não sermos carneirinhos, aceitar tudo. Portanto, eu acho que isso que é importante leva-nos a levar a ter a nossa análise crítica. Por isso, em relação... Agora, aquele que eu acho que proibiria mesmo era o atirador. Proibiria mesmo. Porque ensinar... Moisés, deixa eu perceber. O atirador, o teu critério de proibição é o dano à sociedade, não é? O dano que causa à sociedade. Ensinar alguém... Exatamente, porque a minha liberdade... Quando o Rousseau escreveu o célebre contrato, ele dizia que nós devemos alienar parte da nossa liberdade a favor do Estado, a favor do bem comum. O Rousseau, se fosse hoje vivo, provavelmente alargaria o seu contrato e se calhar permitiria mais, em alguns pontos, se calhar mais liberdade, em outros mais restrições. Ou seja, o eu individual há de estar sempre sujeito, na minha perspectiva, ao bem comum, ao bem universal, ao bem comum. Portanto, o bem comum... Deixa-me só ver se eu percebi o mesmo critério, tu aplicas... Ok, o termo desinformação Covid-19, vamos partir de um princípio em que há desinformação, podemos não estar de acordo qual é que é a desinformação, mas há uma desinformação, aquela desinformação que seja danosa para a sociedade, que é o mesmo critério que usaste para o atirador, não é? Essa desinformação deve ser censurada, deve ser proibida, não é? Sim, que seja falsa. Ela pode não causar dano imediato, mas é falsa. Tudo que é falso não deve existir. Por exemplo, imagina que um negacionista dizer assim, as vacinas causam o cancro, por exemplo. Essa afirmação não pode ser veiculada. Não pode ser veiculada porque isso é falso. Moisés, e aquela ideia da Paula de que isso obrigou a existência dessa desinformação, dessas notícias falsas, obrigou os cientistas a aprimorarem o seu trabalho de divulgação científica. Ou seja, a ciência melhorou por causa da existência dessas pessoas que negam as verdades da ciência. Não te parece um bom argumento isto para permitir que haja essa falsidade na desinformação da Covid-19, por exemplo?
Sim, por isso é que eu digo que os negacionistas desempenham um papel positivo na atual pandemia, porque eles mostram-nos, quanto mais não seja, quão errados estão. Porque nós precisamos sempre, o mundo é dual, o universo é dual, vamos reparar. É o yin e o yang, é o positivo e o negativo, há sempre dois polos. E, portanto, para haver diálogo, tem que haver dois interlocutores. E, portanto, a essência negacionista é boa, agora, e é bom que eles interpelem nesse sentido, mas quando dizem as chamadas fake news, seja na política, seja no que for, então aí, essas notícias falsas, isso é danoso em si, não é? Porque aí é um dano espiritual, é um dano à verdade. E quando nós não dizemos, quando nós somos mentirosos, quando não dizemos a verdade, isso já é um dano em si. Não é um dano quantificável, mas já é um dano em si. Portanto, isso deve ser proibido, efetivamente, essas notícias. Agora, permitir que os que são contra se exprimam, isso não, isso é a oposição. A oposição tem de exprimir-se. Negacionistas, mas não tropo, não é? mas não muito. Não, nada disso estás a dizer, interpretaste mal. Foi? Os negacionistas devem exprimir-se livremente, desde que não digam mentiras, assim como aqueles que dizem que as vacinas são isso, também não digam mentiras. É para os dois lados. Mas não tropo, mas não muito, não é? Não, ou é tudo ou não. A mentira não é meia mentira, nem meia verdade. Ou é mentira ou é verdade. O neutro não existe. Eu não acredito em neutralidade. A neutralidade não existe. Não existe no universo. A desinformação na física, na química, na física, na química, que são todos nós somos produtos químicos. A química é que está na base da formação da vida e tudo isso. Não há neutro. Existe. As mentiras devem ser proibidas. Exato, pura e simplesmente, exatamente. Devem ser banidas. Obrigado, Moisés. Eu queria só dizer mais uma coisa. Mais uma coisa. Em relação ao exemplo da manifestação dos nazis, é efetivamente uma provocação. Existe uma intenção. Não podemos ser ingênuos. Uns nazistas que vão a uma vila pacata, penso eu que será pacata, uma pequena vila ou cidade dos Estados Unidos, fazer uma manifestação numa vila que sabem que é judeus. Eu acho que essa manifestação, em primeiro lugar, não devia ser permitida para as autoridades locais, em primeiro lugar, por uma questão de segurança pública e da paz social. Por alguma razão, as pessoas de noite não podem fazer obras nas casas para não interromper o descanso das outras pessoas. Já o bem comum, mais uma vez. Portanto, acho que essa manifestação não deveria, por isso, ser permitida. Em relação às religiões, as religiões não podem ser julgadas, o passado das religiões, assim como o passado colonial dos países, não pode ser julgado à luz dos nossos critérios atuais. Tem que ser analisado à luz dos critérios que existiram. As religiões, tiveram coisas muito más, a cristã, por exemplo, e todas elas têm o seu passado criminoso, porque mataram inocentes, etc. Mas é à luz dos conceitos da altura. O que é que temos agora? Temos que ver também que as religiões, apesar de terem cometido esses crimes, também tiveram um papel muito importante na pacificação da sociedade e no sentido de evitar, por exemplo, a lei de leão que existia, olho por olho, dente por dente. A religião, por exemplo, era contra isso. Veja, o budismo, por exemplo, é contra isso, o cristianismo é contra isso. O islamismo não sei, pronto, porque é lá que cortam as mãos de quem rouba, portanto, isso não sei. Mas houve religiões, há religiões, nomeadamente o cristianismo e o budismo, por exemplo, que tiveram um papel de muita humanização, no sentido da consciência, o cérebro estar ao serviço da ausência de dor, de sofrimento. E, portanto, nesse aspecto, a religião tiveram seus aspectos negativos, embora eu concorde com o que disse o colega anterior, que efetivamente eles tiveram coisas muito horríveis, mas não podemos julgá-las agora. Mas não, isso é para o café filosófico sobre a culpa da religião no estado atual da sociedade. Isso é para outro café filosófico. Olha, deixa-me fazer-te um desafio então que fiz ao João Paulo. Tenta ser o mais breve possível. Eu não digo para responder sim ou não, mas pelo menos numa frase. Não vês... Tu criticaste ou viste algo de negativo na manifestação neonazi pelo dano provocado, né? Pela provocação, o facto de ser uma provocação. As caricaturas de Maomé, apesar de se apresentarem como satíricas, não são claramente uma provocação também? Não, porque aquilo é arte. Ok. Ok, deixa de estar assim, está perfeito. Obrigado. Obrigado. Maria Jorge, força. Eu começo por perguntar já então se toda a arte não deve ser provocação.
Bom, mas isso também era outro café filosófico, se calhar. Peço desculpa pelo meu atraso e agradeço ter sido deixada entrar aqui assim, apesar de entrar como a má aluna que chega atrasada à coisa, mas isto está assim muito divertido, muito obrigada. E eu tenho estado aqui a pensar que, na verdade, estas questões da religião e da palavra intenção, que tem vindo aqui muito à baila, faz-me lembrar sempre aquela frase típica da minha avó católica, para uma neta que lhe saiu completamente ao lado: eu não consigo acreditar em nenhuma entidade, não consigo, quando muito a minha possibilidade de espiritualidade não passa de maneira nenhuma pela religião. E, portanto, feita esta declaração de intenções, esta ideia ligada à religião e às intenções por detrás ou no momento em que se apresenta, o que quer que seja que se apresenta ou que se diga, a minha avó dizia: de boas intenções está o inferno cheio. E o problema de medirmos as coisas de acordo com a intenção é que de facto não vamos a lado nenhum. A dada altura, depois, ouvindo toda a gente, e estava aqui à espera para ver se a Helena também dizia alguma coisa, eu fiquei na seguinte situação. Nós estamos a falar de liberdade de expressão e o que me parece que estamos aqui a dizer é que estamos a falar de exercício do poder. E falando do exercício do poder, na verdade, o problema da possibilidade de censura, e entendendo a censura como aquilo que acontece depois de alguma coisa examinada de acordo com critérios morais ou políticos que levam a que seja autorizado ou não essa coisa de ter lugar, o meu problema começa imediatamente aí. É o que é isso de critérios morais ou políticos, quem é que tem esse poder e quem é que pode exercer esse poder, em que momento, de que maneira, sobre quem. Portanto, na verdade, ao falarmos de liberdade de expressão, estamos a falar de exercício de poder, como tudo isso é. Essa manifestação neonazi numa qualquer localidade onde há muitos judeus ou descendentes de judeus que até possam ter sido sobreviventes do Holocausto e por aí fora, que estamos a brincar com aquilo que são os direitos dos outros. Para mim o problema é o poder e o exercício do poder, que é sempre muito perigoso. Compreendo perfeitamente que é preciso organização. Eu não sou pela anarquia, apesar de considerar que uma perfeita anarquia era aquilo que nós precisávamos, mas daqui até que isso pudesse vir a acontecer algum dia seria muito complicado, muito longe, não vai acontecer comigo, a ver de certeza. O que me parece que é obrigação de quem ainda se atreva a pensar nos tempos que correm, não é censurar, mas sim, de forma profunda e organizada, ridicularizar o mais possível todas essas formas absurdas de fazer o contrário daquilo que deve ser promotor do desenvolvimento da humanidade. Por exemplo, ridicularizar profunda e organizadamente a desinformação à volta da Covid. Ridicularizar profunda e organizadamente toda a forma de organização político-partidária fascisoide. Ridicularizar, mas de forma muito organizada. O que nos falta é organização, parece-me. E em relação a esta questão da liberdade de expressão, eu não sabia que pensava isto está a acontecer neste momento, mas isto da liberdade de expressão, de facto, é uma coisa muito perigosa, porque, perigosa não, a liberdade de expressão não é nada perigosa, o que é perigoso é toda a forma de censura, e eu sou contra toda a forma de censura, sempre, mesmo que me chateie muito e que ando com vontade de bater em pessoas, e ando, juro que ando. Oh, Maria Jorge, parece que combinamos os dois aqui a próxima pergunta. Eu não sei se todos vão ver, porque é preciso uma atualização do Zoom para verem a pergunta. Eu vou pôr aqui, quem puder responder, eu vou lê-la na mesma, ok? Portanto, a pergunta é: quem deve traçar os limites à liberdade de expressão? Ok? Quem deve traçar os limites à liberdade de expressão? Eu dei 4 hipóteses. O Estado, sim, o Estado deve traçar limites à liberdade de expressão. As empresas, eu aqui pensei no Facebook, no Twitter, não é? Essas grandes empresas com algoritmos que dizem o que é que pode ser dito e o que é que não pode ser dito, não é? Os cidadãos, e claro que aqui estamos a falar de um tipo de censura diferente do Estado, não é? O Estado pode proibir e pôr-nos em tribunal. Os cidadãos teria mais um lobby, mais pressões, mais censura social, por aí fora. Ou ninguém, que é a opção ninguém. Não é? Portanto, quem deve traçar limites à liberdade de expressão? O Estado, as empresas, os cidadãos, através de pressão social, censura social, ou ninguém?
Sim. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Uma pergunta, um comentário. Eu tinha lido Cidadãos e de outra maneira. Por exemplo, hum, há frases de saber popular para estas coisas todas. Vozes de burro não chegam aos céus. E para mim, a grande questão em relação a tudo o que é imbecil que anda à solta pelo mundo, e há cada vez, não sei se é cada vez mais, agora é muito por causa desta coisa das redes, e mesmo eu posso estar para aqui a dizer meia dúzia de cretinices e tenho palco para estar a dizer isto para pessoas que conheço, de ver as caras das pessoas aqui, mas nós não nos conhecemos de outro modo, não é? Mas Cidadãos, neste caso, podia ser, nós só ouvimos ou ligamos àquilo que eu acabei por não mandar o meu voto, mas peço desculpa, Olha, porque estava espera para aí, aqui a falar. não há problema. Não é mas- multitask, não faz multitask. mas eu ia votar precisamente nesta coisa de cidadãos, e ia votar nisto de cidadãos precisamente por isso, porque nós temos a possibilidade, e nós, lá está, é preciso informação e informação de qualidade, mas nós podemos ouvir ou não ouvir aquilo que não nos interessa. Por exemplo, aqui em minha casa, os canais onde passa qualquer coisa da CMTV ou da CM, o diabo que os carregue, aqui em casa não entram. É uma forma de censura minha. Aquilo não entra. Nem entram uma série de outros canais de televisão, nem uma série de outras coisas. Não entram. Apesar dessas coisas não entrarem, por exemplo, eu aqui em casa tenho um miúdo com 12 anos como toda a gente andou há uns tempos a falar de uma série Netflix, aquela coisada, o Squid Game, pânico, ai, os miúdos andam. O miúdo chegou aqui e falou disso, eu não fazia a mínima ideia que isso existia, e então nós sentámos-nos a ver 2 episódios seguidos daquilo, e ficámos os dois com cara de imbecis a olhar um para o outro, no fim do assunto, dos episódios, conversámos sobre o assunto. Que coisa imbecil é esta? O que é isto? Que possibilidades de reflexão há a partir desta cretinice que vimos aquela cretinice, ficou arrumado, acabou. É evidente que eu tenho esta disponibilidade, falo com o miúdo fala disto, temos condições aqui. O problema não é quem tem condições para falar sobre as coisas pode fazer ou não. O problema são todas as pessoas que não têm condições para, de forma organizada, porque a educação não lhes chegou, provavelmente, ou se chegou de forma tão esquisita que aquilo não foi bem trabalhado, níveis educativos, qualidade da educação, professores com qualidade, o que se queira. O problema é esse, é essa capacidade de discriminar, isso é que me preocupa. E Jorge, a limitação que vê à liberdade de expressão deve ser feita quase, digamos assim, episódica, ou seja, a montante não admite o Estado ou empresas monopolistas a controlar o que passa para cá para baixo, não é? Sim. Deve passar tudo e depois cá em baixo, ao nível dos cidadãos, é feita uma filtragem, sim, não é? Que é um risco. Okay. Mas, por exemplo, o que se passa com coisas como o TikTok, também não tinha a mínima ideia, é miudagem que me tem andado a dizer, miudagem, gente com 20 anos, 20 e qualquer coisa, não é? Pelos vistos, o algoritmo, não é? Quanto mais se vê daquele tipo de coisa, mais aquele tipo de coisa aparece na rede da miudagem. O problema é esse, a dada altura, por causa disso, as grandes empresas, de facto, não fazem censura, aparentemente. Na verdade fazem, porque o algoritmo permite isto. Quanto mais se procura daquele tipo de informação, mais aquele tipo de informação é o que aparece. E as pessoas acabam por viver enfiadas numas bolhas esquisitas, e estas bolhas dão ideia ou passam a impressão de que o mundo é aquilo e não há alternativa. Eu estou... Mas então essa censura ou essa escolha algorítmica / censura das empresas, a Maria Jorge, acho eu, não tem grande controle, não é? Não sei se conhece o Zuckerberg, ninguém tem. Temos algum controle ao nível estadual pelo nosso voto, não é? Sim. Mas então não coloca nenhum ónus ao nível da censura da liberdade de expressão ou da limitação da liberdade de expressão no Estado, não coloca aí nada. Tenho problemas, mas isto é uma questão de princípio e não pode ser. Acho que está bem acompanhada. Aqui o Augusto também defende a sua posição, parece-me. Okay? Deixa eu ver se mais alguém respondeu de forma diferente. Obrigado, Maria. Não sei, alguém quer comentar a última pergunta, que era de quem, não é? A primeira foi eu só queria dizer uma coisa muito rápida, que até em relação ao que disse a Maria Jorge, eu também disse ao JP, que é, pegando nesta
neste apelo que a Maria Jorge faz de ridicularizar, eu faria a seguinte questão, que era, sabendo que o grupo terrorista, seja ele islâmico ou ETA, por exemplo, coloca no Facebook a ideia de que vai fazer um terrorismo, o que é que nós temos de fazer? Ridicularizar. Portanto, ridicularizamos, portanto, não fazemos nada. Portanto, é uma forma de ridicularizar, portanto, sabendo claramente qual é que é a intenção dele, nós ridicularizamos. Portanto, aliás, as autoridades acho que podem pegar nesse apelo da ridicularização de uma intenção de matar alguém e ficar à espera para ver se o ataque se concretiza ou não. O que é que faremos numa situação destas? Jaime, antes de dizeres a tua posição, deixa-me só dizer-te que quando eu vejo aquelas apreensões de droga da PJ e vejo a forma como eles expõem os maços de droga e as armas todas assim em degradê, é um bocado ridicularizar os criminosos, mas pronto, mas isso é outra parte. Mas a questão aqui que eu coloco é o seguinte, mas então, isto onde é muito confortável nós falarmos, é muito confortável nós falarmos estando do lado sempre de quem nunca foi discriminado, de quem nunca esteve do lado do ataque. Eu não estou a dizer que estou, o que eu estou a dizer é que me estou a colocar no papel dessas pessoas que são atacadas, que foram essas mesmas que o JP falou, não é? Que foram atacadas ao longo da história, que continuam a ser atacadas, muitas delas, e o que é que devemos fazer se não agir preventivamente? Atenção que eu aqui acho que se devem fazer duas coisas em paralelo. Aliás, devo relembrar também que não há manifestação, isto para falar da Maria Jorge, porque parece que estamos num país em que as coisas não são, parece que não estamos num país em que as coisas não são previamente verificadas. Para se fazer uma manifestação deste tipo, primeiro é preciso dar uma autorização para que se faça, porque as pessoas não fazem dano em leve, não chegam lá portanto, com paus ou katanas ou seja lá o que for, ou com o tipo de intenção e fazem apenas a manifestação. Algumas são de facto possíveis fazer sem qualquer tipo de licença prévia, mas há outras em que previamente elas necessitam de uma licença, precisamente porque no mínimo tem que se tentar verificar quais são os objetivos de qualquer manifestação. Não é? Portanto, não estamos num país, não estamos na República das Bananas, a mim não custa nada que haja uma entidade. E nós já disse isto também, nós quando falamos do Estado, parece que estamos a falar de vamos lembrar quase a obra de Kafka que é o Castelo. Estamos a falar de uma entidade qualquer que não nos pertence, como se nós não fôssemos um Estado. Se nunca leram o Castelo, é uma obra que eu aconselho que leiam, que se fala exatamente de uma entidade que parece que está à parte dos cidadãos. O Estado somos nós que votamos para a Assembleia da República, portanto vivemos numa democracia, portanto o Estado somos não percebo qual é que é a dificuldade, já outra vez expliquei isso, de colocar na mão dos tribunais, que no nosso país, penso eu, são uma entidade que está separada do poder, de regular aquilo que se deve ou não se deve fazer. Quer dizer, a lei serve exatamente para isso. Se a ética funcionasse sempre, tal como defendem os anarquistas, não é? O Bakunin e o Kropotkin, que têm sistemas anarquistas, são muito bonitos, mas partem de um pressuposto de uma natureza do homem bom. Ora, sabendo nós que o homem não é naturalmente bom, não é? As coisas não funcionam assim. Seria muito bonito se de facto fosse assim. E a lei, se calhar, é necessária porque a ética não é suficiente, não é? Se fôssemos todos seres eticamente corretos no nosso comportamento, provavelmente não haveria nenhuma necessidade da imposição da lei ou da introdução da lei para a regulação das relações. Deixa eu ver se eu percebi a tua ideia. Então, os tribunais executam as leis que são feitas em Portugal pela Assembleia da República. Tu dizes, as leis que devem determinar os limites da liberdade de expressão, as leis que marcam as linhas vermelhas da liberdade de expressão, devem ser elaboradas pela Assembleia da República. É isso, não é? Depende, houve uma coisa. Nós podemos falar de muitos países. Se falarmos da Suíça, o tipo da democracia suíça é mais direta do que a nossa. Quer dizer, agora, alguém tem que decidir, obviamente. Quer dizer, quem é que vai decidir? Cada um decide com o seu voto quais é que serão as leis. Quer dizer, a nossa democracia é uma democracia indireta. Não é? Nós votamos para que alguém nos represente. Ora, ou acreditamos que esse é o sistema democrático em que nós queremos crescer e evoluir, ou quer dizer, ou podemos ir para outro país. Mesmo em países democráticos, tens, por exemplo, os Estados Unidos, onde o leque daquilo onde se aplica a liberdade de expressão, não é? Aquilo que podes dizer é muito maior, graças à primeira emenda, do que em outros países como a Áustria ou a Alemanha, em que há certas coisas que não podes mesmo dizer, não é? Portanto, mesmo em países democráticos, liberais, ocidentais, há esse leque enorme. Tu estás mais do lado do modelo europeu. Não sei, estou a especular, europeu. Sim. Quer dizer, eu já agora dizer uma coisa aqui. Esta coisa do negacionismo que o Moisés falou do papel positivo, quer dizer, agora está-se a fazer essa observação, não é? Os países que estão a ter neste momento outra vez uma vaga tremenda de Covid deve-se precisamente à mensagem onde mais
contaminou a sociedade, os negacionistas, que tiveram taxas baixíssimas de vacinação e estão neste momento a ser, a ser contaminadas novamente com uma nova vaga. E eu não me custa nada ver a censura, obviamente dentro de vários limites, e quando eu digo que há aqui algumas coisas que devem ser tidas em consideração, sobretudo o dano, isto é em paralelo com toda uma narrativa ligada à educação e à argumentação, que já aqui falamos, não é? E que é transversal a toda a sociedade, não deve ser uma coisa só por si só. Agora, eu acho, não tenho dúvida nenhuma, que tem que haver um limite, tem que haver um limite a alguns discursos, a algumas narrativas. O ridicularizar não chega. Isso seria muito bonito se vivêssemos numa outra sociedade qualquer. O ridicularizar, e veja-se o que é que está a dar o ridicularizar, o que é que deu já na Europa e o que é que está a dar em Portugal o ridicularizar. Isso não chega. Simplesmente pelo menos era mais divertido, não é? Divertido. Agora, se calhar teria o efeito contrário, não é? Às vezes uma pessoa, quando é ridicularizado, depois parece que há uma espécie de ricochete ou algo assim, não é? Olha, então, só para reposicionar o onde, na altura dos limites, onde nós tentamos estabelecer os limites, tu colocaste o dano físico como teu critério. Parece-me que, agora deste um exemplo, que a desinformação da Covid-19 causou danos físicos reais. Portanto, também seria um exemplo onde e a questão do ataque terrorista, não é? Não é? Vamos imaginar, quer dizer, agora com as redes sociais, vamos imaginar que qualquer imã de uma mesquita ou qualquer grupo terrorista se lembra de divulgar numa rede social que está para ver fazer um ataque, quer dizer, não se leva aquilo a sério, vai-se ridicularizar, vai-se brincar com aquilo, quer dizer, a polícia o que é que faz aquilo? Quer dizer, há uma intenção velada, clara como a água, ou de que se vai fazer, o que é que se faz? A Maria Jorge estava tão contente com a sua teoria do ridicularizar e agora tem aqui um oponente férreo. Obrigado, Jaime. João Paulo, força. Eu não sei a quem deve dar permissão, ao de cima ou de baixo. Tu és duas pessoas numa só, pá. Acho que a Maria Jorge levantou a mão primeiro, portanto, força. Não, força, fala tudo, depois eu passo à Maria, tranquilo. A Maria tem que falar este ataque frontal do Jaime. Muito bem. Então, duas notas. Subscrevo, eu também votei a favor do Estado, relativamente a esta segunda questão, ainda que estive dividido entre o Estado e os cidadãos. E porquê? Porque para mim é exatamente a mesma coisa. Ou antes, é a mesma coisa se estivermos a falar de uma sociedade democrática, plural, onde existe um Estado de Direito e onde existe o primado da lei. Isto é, são os cidadãos que, de forma direta ou indireta, acabam por traduzir as leis que são produzidas pelo Estado. Eu recordo, penso eu que foi Aristóteles que disse que ele preferia um Estado, preferia as boas leis aos bons homens à frente do governo, no sentido em que as leis, sendo boas, estão despidas, é a razão, é um exemplo de racionalidade despida de todo o tipo de paixões, enquanto os seres humanos, mesmo que sejam bons, podem cair ou deixar-se levar pelas suas paixões. E, portanto, eu penso que se estivermos a falar de um Estado de Direito democrático, onde impera o primado da lei, deve ser o Estado que, na sua função de neutralidade e de posição mais... agora falta-me a palavra certa, mas deve ser o Estado que deve garantir a produção de leis que poderiam ou não definir os limites da liberdade da expressão. Obviamente respaldado nas posições dos cidadãos, portanto não seria uma coisa independentemente dessa. Eu só gostaria só de acrescentar uma coisa muito, muito rapidamente. É quase caricato, mas não digo isto como uma crítica para ser entendida de forma negativa pelo Silva. Acho que é uma espécie de coisa, é levantar um exemplo de um paradoxo. O Silva, que acho que é Moisés Silva, não é? Se não estou em erro. Exato. Sim. Sim, o Moisés começou por dizer na sua intervenção que quando ele foi à tropa, e depois blá blá blá, disse qualquer coisa, e depois mais à frente disse que era contra a publicação do livro Atirador porque ensinava as pessoas a matar. Ora, o paradoxo que eu encontro na intervenção dele, que quase acho que é um pouco caricato, é que a tropa é a institucionalização do ensino de matar outros seres humanos.
Portanto, é óbvio que se pode dizer, é uma vez mais em nome do Estado, mas uma vez mais, nada nos diz que os indivíduos que vão à tropa são ensinados. O meu caro não andou na tropa, de certeza. Não foi, João Paulo, eu adoro-te as tuas provocações, mas por favor, já são quase 10h30. Eu acho que na tropa não ensinam a dissimular a arma do crime. Eu tenho direito de resposta. Pronto. Ok, era só um exemplo. Eu já sabia que isto ia acontecer contigo, João Paulo. É apenas algo que eu senti que era um paradoxo, porque de facto os indivíduos podem ir à tropa, aprendem a matar e depois podem sair da tropa e estão ensinados para matar. Mas pronto. Depois uma outra nota que também foi dita, de que as religiões não podem ser julgadas à luz dos valores do presente. Mas peço que eram só 2 notas, já são 3. Anda lá. Não, esta é a segunda. Não, foi o comentário sobre a pergunta. E agora o Silva, e agora o paradoxo do Silva, e agora essa terceira nota. Anda lá. Sim, esta nota é só porque não se trata de julgar o passado à luz do presente. As religiões não podem invocar que são donas de valores absolutos, universais e intemporais, e depois, quando lhes dá jeito, deixa-me apelar aqui ao relativismo cultural, neste caso ao relativismo cronológico, e dizer, atenção, naquela altura os valores eram outros. Portanto, quando Deus mandou escravizar, e quando Deus mandou matar, e quando Deus mandou submeter a mulher ao homem, então, mas afinal Deus é dono de valores absolutos ou de valores relativos? Ok, João Paulo, não vou falar para ti, vou falar para os nossos ouvintes, por esse éter fora. Eu estou aqui para podar a árvore, tenham calma. Vamos podar a árvore. Isso não é deste assunto, João Paulo, isso é outro café filosófico. O paradoxo do Silva, agora vais-me obrigar a passar ao Silva para ele responder ao paradoxo do Silva. Deixa-me só dizer que no exército eles não ensinam a esconder a arma do crime e a assassinar outra pessoa. Ok, pronto. Ao Silva, antes de tu responderes, eu sei que vai ser rápido, depois passamos à Maria Jorge. Deixa-me só então centrar-te no teu primeiro ponto, João Paulo, ok? Quando tu disseste então que as leis provêm dos cidadãos, portanto, o Estado, no fundo, está a representar os cidadãos. O que estes 2 exemplos, não é, queriam dizer e mostrar de diferença era o Estado era a censura através das leis e os cidadãos será a censura através da pressão social. Exatamente, pressão social, sem leis. Okay? Mais próximo do modelo americano, em que a primeira emenda dá uma ampla liberdade de expressão, inclusive ao discurso do ódio, não é? Tu podes insultar a outra pessoa, podes destilar ódio a outra pessoa e nada te acontece em termos legais. Não é bem assim, ok? Isto é uma caricatura, não é bem assim, mas pelo menos é mais amplo do que cá. Era nesse sentido, ok? Portanto, a escolha pelos cidadãos era para eliminar a liberdade de leis, não é? Ok. Ok, obrigado, João. Moisés, força, mas eu acho que já respondi por ti. Pá. Mas diz lá. Pois, meu caro João Paulo, gostei muito da tua intervenção, achei muito interessante. Aliás, concordo. A única coisa que eu não concordo é com as conclusões que tiras. Porque, assim, há uma diferença entre ensinar alguém a matar, pura e simplesmente, sem razão, e o que um soldado aprende no exército. No exército, as Forças Armadas têm uma função de segurança. Produzem um bem material que é a segurança dos Estados, para que as nações possam viver em paz. É preciso quanto mais forte for o exército, mais em paz a nação vive, porque os Estados invasores têm receio de o aniquilar, de o invadir. Por isso tem que se criar os blocos militares para aumentar a paz. A NATO, se não fosse a NATO, provavelmente tinha havido muitas guerras na Europa, etc. E assim a NATO é um bloco suficientemente grande para outro bloco, mesmo que seja suficientemente grande também, não enfrentar, porque sabe que os danos serão terríveis e, portanto, provavelmente nenhum conseguirá ser vitorioso. Na tropa não se ensina, não se instiga a matar. Na tropa ensina-se a defender. Portanto, nós lutamos e as Forças Armadas estão criadas para defender o bem comum, defender, por cento, a paz e a segurança de todos, assim como a polícia, a GNR, todas as forças policiais. Portanto, por aí penso que há uma grande diferença. Okay. Em relação às religiões, em relação às religiões, efetivamente, eu mantenho aquilo que disse. As religiões não devem ser, nós não devemos julgar. As religiões cometeram erros, todas elas cometeram erros no passado, provavelmente continuarão a cometer, mas acho que agora cada vez menos, portanto, que há a censura social, há tal coisa, a liberdade de expressão, mas elas têm um papel positivo também. E, portanto, eu não posso olhar só para o lado mau, mas também ter cuidado para o lado bom. Major Silva, muito obrigado.
Eu prometo, eu vou passar à Maria e depois terminamos. Eu prometo que vou fazer um café filosófico sobre religiões e deixo aqui o Zoom ligado, vou-me deitar e depois no dia a seguir volto e vejo o estado da coisa. Maria, força. Bom, é aquela coisa do direito de resposta. Não há aqui Eu direito. disse, não, estou a Pronto, brincar, diga estou a lá, brincar, sim, sim. mas eu disse, quando acabei de falar daquela primeira vez, que eu ando com vontade de bater em gente, juro, ando mesmo com vontade de bater. Portanto, eu não tenho de maneira nenhuma essa ideia de que isto só lá vai com falinhas mansas ou ridicularizar. Eu, quando falei de ridicularizar de forma organizada, são aquelas coisas imbecis que andam para aí nas redes e que diz que disse, quanto a uma ameaça que pudesse claramente ser, que devesse ser levada a sério, claro que aí a intervenção tem de ser outra, mas isso já não estamos a falar de censura, estamos a falar de contenção de dano, não é a mesma coisa. Mas, portanto, ridicularizar é uma coisa, conter é outra, calma. Ridicularizar, obviamente, é nestas coisas do género, a Terra é plana. Eu lembro-me, aqui em Coimbra, apareceram umas coisas escritas nas paredes há uns anos, um hashtag 200 razões que provam que a Terra é plana. E eu via aquilo e pensava, quem é que é tão parvo? Até que me disseram, algo, já não sei como, não, isso é mesmo um site, anda para aí um grupo organizado que faz isso. E eu fui lá ver que diabo era aquilo. E fazer o quê? Aquilo, a única coisa a fazer é ensinar-lhes física, geografia. Não é, aquilo é ridículo, é profundamente ridículo, é o absurdo pelo absurdo. Agora, quanto ao controle das pessoas, é tudo uma questão de paradigma do humano. Eu também, quando disse que acreditava que uma anarquia bestial, aquela forma de anarquia onde toda a gente respeita toda a gente e ninguém é tão hedonista assim, que só pense no seu próprio umbigo, eu disse, e vou repetir, isso era bestial que acontecesse um dia, quando toda a gente respeitasse toda a gente, quando fosse possível ninguém atropelar ninguém naquilo que são os seus direitos, deveres, responsabilidades e por aí fora. Também disse, eu nunca verei isso, ninguém de nós verá isso, provavelmente isso nunca acontecerá, mas eu gosto de acreditar em utopias e isto tem a ver com uma questão de paradigma de humano. Eu continuo, e vou voltar a dizer, eu juro pela minha saudinha que ando com vontade de bater em muita gente, mas continuo a acreditar que é possível acreditar num paradigma de humano bom, não naquela versão do Rousseau, não, mas quase. É possível acreditar que o humano podia, por princípio e por potência, desenvolver-se no sentido do bem comum, não nisto que é esta forma esquisita de nós sermos humanos, com uma quase incapacidade de nos entendermos como um no meio de muitos uns como nós, iguaizinhos a nós, ainda que todos rigorosamente diferentes uns dos outros. Quanto a nós e o Estado, cada cidadão é um pedacinho do Estado. O Estado não é uma coisa separada de nós de maneira nenhuma. Agora, esta responsabilidade que todos, enquanto cidadãos e cidadãs, se quisermos, isto faz-me lembrar do sacana do Jordan Peterson a falar, mas felizmente não falaram dele e eu fiquei irritada com aquele vídeo pequeníssimo que o Tomás nos tinha dado como material de preparação para isto, esta conversa toda e estas diferenças todas que para aí andam e estas guerras todas que para aí andam de pequenos grupos e uns grupos contra outros grupos, isto tudo está muito bem organizado para dividir aquilo que devia ser uma coisa una. Nós, enquanto indivíduo humano, somos partes disto tudo. Logo, a minha liberdade de facto acaba quando começa a liberdade de todos os outros. Era bestial que todos os outros pensassem nisso do mesmo modo para eu me sentir igualmente respeitada. Nunca vai acontecer. Quanto à guerra e os princípios da guerra e da defesa, prefiro o judo. O judo também ensina a defender e é muito menos bélico. É uma arte marcial, minha querida. Sim, eu sei. É espetacular. E os princípios do judo são absolutamente extraordinários. Era isso, Maria Jorge, aprendêssemos agora nós todos. acerca da sua vontade de bater nas pessoas, há um livro que não pode comprar, chama-se O Atirador. Não compra esse livro. Não, isso implicava armazitas. Há uns anos eu dizia que gostava de ter uma pistolita quando andava muito na autoestrada. Só se for uma bisnaga, não vai mais longe.
Olha, não, eu sou perigosa. Gente como eu ele já é perigosa. percebi, eu Não, já não, não. percebi, nos próximos tempos não vou a Coimbra. Há um diálogo na Academia do Diálogo sobre teorias da conspiração. É acesso livre, pode ter interesse em ver, está bem? Não é verdade. Foi muito interessante. Olha, foi o mais concorrido até hoje. 100 e tal pessoas que foram lá. Meus caros amigos, vamos deixar uma última pergunta, mas vai ser para pensarmos em casa, está bem? Não vamos ter tempo aqui para explorá-la. Anuncio já o próximo Café Filosófico, não sei a data, mas o tema vai ser a liberdade. Sim? Alguém aqui falou nessa questão de faltava definir liberdade. Claro que sim. Então vamos fazer um Café Filosófico sobre a liberdade. Não liberdade de expressão, mas um conceito mais abrangente, liberdade. Eu depois envio-vos as condições, as datas e as pessoas que vieram a este Café Filosófico têm prioridade, obviamente, de inscrição no próximo. Ia dizer qualquer coisa e, entretanto, esqueci-me. O quê? Bem, já não sei. É a pergunta. Não, vou pôr aqui a nova pergunta. Pois. A pergunta é esta. Entretanto, a Maria Jorge estava a falar deste tema e eu achei que poderia ser interessante colocá-lo, mas a conversa foi para o outro lado. De qualquer forma, fica aqui. A pergunta é se a internet, a reticência é para encher com aquela palavra, uma das palavras em baixo, se a internet promove ou impede a liberdade de expressão. Se a internet promove ou impede não será o melhor termo aqui. Contrário de promover. Pronto. Dificulta. Promove. Sim, se dificulta, se obstaculiza. Promove ou impede a liberdade de expressão. Ok. 100% das pessoas disseram que promove a liberdade de expressão. Não estava à espera, sinceramente. Isso pode ser combustível para outro diálogo, um dia destes. Caríssimos, não sei se alguém quer dizer algo mais em jeito de despedida, com alguma urgência, pedia-vos brevidade, se não, vemos para a próxima. Amanhã temos o curso de Nietzsche, não se esqueçam, os que estão inscritos, está bem? Abraços. Obrigado. Tomás, só posso lhe fazer uma pergunta? Claro, Só Helena, posso lhe pedir é que se pudesse não marcar o Café Filosófico para a semana de 1 a 10 de dezembro, eu agradecia. Está proibido. Nesse não há café filosófico. Então eu também vou deixar um voto de pesar em relação a esse de Nietzsche. Eu tenho tanto trabalho. Isto hoje já foi assim um excesso dos excessos. Não me dá jeito nenhum e eu queria assistir a esse. Não é justo. O curso de Nietzsche já começou a semana passada e a apanhar a meio. Depois o que pode fazer é ver as gravações. Está bem? Pois, Depois mas nós não é a mesma coisa. É aquela não coisa, é. Olha, o Luís está a ser ótimo. Está a ser muito Eu também bom, não consigo, fantástico. mais por causa disso. Estou a fazer outra Pois é. formação, também não consigo nos mesmos dias. É. Gostava imenso, mas não consigo. Eu vou insistir com ele. Não sei se vamos voltar a pegar em Nietzsche, mas pelo menos Kierkegaard. Ele é especialista em Nietzsche, Kierkegaard, Hegel, portanto, todos esses autores modernos. E pronto, eu não vou largar o Luís tão cedo, não se preocupem. Nietzsche fica lá, fica ali arquivado. Mas já havia os discos pedidos e agora já há os cafés filosóficos pedidos. Cafés filosóficos pedidos. Isso. Muito bom. Tomás, isso quer dizer que depois vai-me deixar ver as gravações do Spinoza? Aí não vai poder. Claro, a Helena já está inscrita no Spinoza, claro que sim. Tá, mas eu não vou assistir a nenhuma. Pois. Nem sequer estou cá, portanto, acabou-se. Deixa-me ver. Há relativamente poucas pessoas inscritas. Eu vou falar com elas a ver se podemos mudar a data. Eu não me importo. Eu gostava imenso de começar para a semana, mas se calhar, não sei, eu falo com as pessoas. Eu entre 1 de dezembro e 10 não estou cá.